Olá, querido ouvinte. Estamos sentindo falta do contato com todos na nossa Casa da Caridade, mas vamos dando continuidade à nossa programação na rádio, através dos canais do YouTube, e também todos podem acompanhar nossas palestras dias de segunda, quarta e sexta, através do Facebook da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, ok? Nos recebam com carinho em sua casa, agradecemos a atenção de todos. Hoje nós vamos desenvolver o tema do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que a gente tem inicialmente nesse capítulo? O codificador vai discutir alguns trechos bíblicos e vai trazer evidências dentro desse texto da pluralidade das existências, em que Jesus ou outros escritores do Velho Testamento trariam essa evidência de que existiria a reencarnação. Como os judeus denominavam como ressurreição esse princípio de retornar em outro corpo, a gente muitas vezes vai ver essas passagens com o termo ressurreição, mas que o Espiritismo faz uma correção, porque ressurreição seria retornar no mesmo corpo, que é o que aconteceu com Lázaro, né? E nós falamos sobre a reencarnação no sentido do espírito retornar em um outro corpo. Então, eu vou tirar alguns trechos aqui em destaque, que ele discute, porque são muitos trechos, e aí a gente vai discutir um pouco sobre a reencarnação, né? Então, ele traz algumas passagens dos evangelhos de Mateus, Lucas. Eu vou destacar um aqui, que está presente em Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, que é: após a transfiguração, seus discípulos o interrogam desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe responde: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, nesse trecho, a gente já vê uma passagem em que Jesus remete a João Batista como um retorno de Elias em outro corpo, obviamente, e a gente já refere hoje como reencarnação. Se utilizava o termo ressurreição de uma forma genérica, porém, a gente hoje já considera ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já morreu e que seria materialmente impossível. A gente sabe que tudo que compõe um corpo depois se dispersa e vai formar outros corpos. E a reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. Então ele deixa claro que a ressurreição pode ser aplicada a Lázaro, mas não pode ser aplicada a Elias. Então ele traz um outro trecho de São João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho, senão do que temos visto.
Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fales das coisas do céu? Então, os Espíritos trazem uma análise. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas reproduzidas. A gente vê vários trechos reproduzidos no Evangelho segundo o Espiritismo do Evangelho de Jesus. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combater. Jesus combatia quando existia uma crença errônea. Ele negava, ele deixava claro. Longe disso, ele sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito de ser preciso nascer de novo. Essas palavras seguintes que ele fala, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções a palavra do Espírito foi substituída pelo Espírito Santo, ou Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Então, uma explicação que o Evangelho traz também é que os antigos acreditavam que a terra tinha saído das águas. Então, a água era considerada um gerador absoluto. Ela que gerava todas as espécies, ela que gerava vida. Então, segundo essa crença, a água se torna símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Então, essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, vão significar o quê? Se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. E quando ele traz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ele faz a distinção entre espírito e corpo. Então, só o corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. Outra passagem ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz as palavras: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Num outro trecho de Isaías, capítulo 26, versículo 19, a gente tem: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías também, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é bastante explícita. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, né? Viverão de novo, a alma morre e volta a viver, tá? Então ele fala, deixa claro aí, que não é que continue vivo, a gente sabe que a alma continua viva, mas fala da volta, do retorno dessa alma para um outro corpo. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelece, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. E também muito explícita tem nessa passagem: mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo?
Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Aí um trecho de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. E aí a gente tem uma das traduções, né? Le Mestre de Sassi, eu não sei falar espanhol ou francês, né? Tá em francês. Mas tem outras traduções. Uma tradução protestante de Osterwald e outra da versão da igreja grega. Eu vou ler os dois. É a mesma passagem, só que com traduções diferentes. A primeira, protestante. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Essa é a protestante. E agora a versão da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha expresso. Ninguém vai poder supor que Jó queria falar de regeneração pela água do batismo, porque ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que é possível, que ela traz: acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, ele se resigna. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferencialmente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Então, se a gente trouxer para a doutrina espírita, a gente sabe que a reencarnação é a chave para muitos pontos do evangelho, né? Então, quando a gente vai pegar os termos mais atualizados e traduzir, se a gente pensar aqui, ele fala em desencarnar, ele fala em desencarnar uma vez, outra vez, então seria mais de uma vez. Ele fala em esperar, em aguardar uma nova oportunidade de encarnar, que seria a erraticidade, que a gente conhece, né? E fala do retorno à vida em outro corpo, reencarnação, certo? Então, a reencarnação, como a gente tem várias teorias que negam a reencarnação, desde a materialista até a teoria de que existe, que a alma continuaria a viver, mas iria ou para o céu ou para o inferno, ou algumas teorias negam que a alma continue a viver, outras falam de um todo universal a quem nosso princípio, nossa alma se uniria, né? Porém, essa explicação da reencarnação é a única que pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está sobre a terra. Além disso, pode justificar as anomalias e as injustiças aparentes que a vida apresenta. Então, se a gente pega uma pessoa que crê em Deus, né, e a gente pensa que a gente vivencia e vê tantas injustiças acontecendo, à medida que a gente, à luz da reencarnação, estuda esses acontecimentos, a gente percebe que não existe injustiça, né? Que cada um vive o que é necessário para o seu aprimoramento. Em um outro momento, o Evangelho começa a discutir sobre os laços de família, porque o que se questionava é que se você reencarna várias vezes, você deixa de ter um vínculo familiar, você não é mais ligado àquelas pessoas que você reencarna e convive, né? Porém, pelo contrário, a reencarnação fortalece os laços, não quebra, né? E quando a gente vai comparar as outras teorias, a gente vê que é o que mais fortalece. Porque se você desencarna e a partir do que você fez em sua vida, você foi bom ou foi ruim, ou você vai para o céu, ou para outro nome que denomine, ou vai para o inferno. Então, se você e seu filho vão para lugares diferentes, você nunca mais vai ver ele, essa pena eterna não vai permitir que você veja. Também se acaba a vida, extingue a vida aqui, também você nunca mais veria
ou teria contato com as pessoas que você ama. Já a reencarnação não, ela traz essa possibilidade das relações continuarem e evoluírem. Então, no espaço, esses espíritos todos formam grupos e famílias, sim, unidos por uma afeição, por simpatia e por semelhança de inclinação. Quando a gente reencarna, nem sempre a gente reencarna com todo aquele grupo que a gente tinha uma afeição, né? Mas essa separação vai ser momentânea e a gente vai permanecer unido pelo pensamento. E de lá eles vão cuidar de nós, né? Vão nos inspirar alguns pensamentos, vão trabalhar para que a gente se adiante moralmente, né? Então a gente tem a possibilidade de quem é da nossa família espiritual, que é esse grupo familiar que a gente tem a partir de afinidades, né, na espiritualidade. Ou alguns encarnam conosco ou ficam lá, mas vão estar participando da nossa vida e estamos unidos pelo pensamento. Então cada existência é um passo a caminho da perfeição. Quanto menos ligados nós formos à matéria, mais viva vai ser nossa afeição. Na realidade, existem afeições aqui na Terra que são mais materiais, são mais paixões. Não existe uma afeição verdadeira entre os dois espíritos. Então, se não existe essa afeição verdadeira, pura, espiritual, quando desencarna, não existe uma ligação entre eles, né? Mas, se a afeição é verdadeira, é pura, é espiritual, nós estaremos eternamente vivenciando essa afeição, né? Aí ele fala, quando a ligação é alma a alma, não quando unido pelos sentidos, né? Que eles não, quando é por sentido, se os sentidos que nós temos aqui não são os mesmos lá. Lá nós não vamos ter as mesmas necessidades. Então vai deixar de existir aquele interesse naquela relação. Então, quando a gente vê uma família, a gente vê que tem espíritos que são parentes, mas não tem uma boa relação. Mas tem espíritos que têm uma imensa afeição, às vezes nem simplesmente na mesma família, às vezes é um amigo, um vizinho, né? Existe aquela afeição verdadeira. Essa afeição verdadeira é um indício de que existia uma simpatia anterior que aproximava esses espíritos. E quando a Lina, existe uma pessoa na família que você vê que destoa da família, todo mundo se entende, mas essa pessoa aparentemente parece até que não faz parte. Ele traz essa explicação. Quando a pessoa cujo caráter, gosto e inclinações não tem nenhuma semelhança com o de seus parentes, disse que ela não é da família. Enuncia-se maior verdade do que se crê, né? Então, o que é que se encarnam espíritos antipáticos ou estranhos a uma família? Ele fala que pode ser prova para uns e meio de adiantamento para os outros. Vamos pensar, digamos que sejam pais e filhos, né? Um filho que nasce, que não é estranho ao costume da família, não tem aqueles princípios morais, desvia um pouco do que a família traz, né? Então, prova para alguns. O que é prova? Muitas vezes, quando a gente está provando, fazendo uma prova, por exemplo, na escola, o que a gente está testando algo, alguma aptidão, não é verdade? Então, muitas vezes, esse espírito vem como uma espécie de missão para os pais, para que eles possam amansar esse espírito, moldar esse espírito, trazer um pouco mais essa vivência dentro dos preceitos morais já desenvolvidos nesses espíritos do pai. Eu não quero dizer aqui, simplesmente que um indivíduo problemático, com problemas graves, sejam simplesmente a responsabilidade dos pais. Os pais que falharam. Os pais falham quando eles não conseguem cumprir o que eles se prontificaram antes de vir, nesse sentido. Mas muitas vezes o espírito já era muito vicioso e veio para abrandar aquelas questões. Veio numa família que poderia, durante a infância, enquanto a encarnação não se processou completamente, né, aplicar nesse espírito alguns princípios, educar. Mas a gente sabe que existem espíritos que são sistematicamente rebeldes, né? Então, mas a gente tem que possibilidade quando a gente tem um espírito, entre aspas, mau, ou seja, não evoluído, encarnado numa família que já tem uma evolução moral maior, né? E a gente tem os maus,
se melhoram pouco a pouco. Ele pode não evoluir completamente, como a família espera, mas em relação ao que ele era, ele pode melhorar, né? Ou pode evoluir também, né? Ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter vai se abrandando e seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. Então, muitas vezes é um trabalho imenso que essa família se compromete a realizar com esse espírito, né? Não é um trabalho fácil, porém é um trabalho que tem que ser de paciência. Nem sempre é em uma encarnação que esse espírito vai se transformar completamente. E aí se vem também um questionamento, né, que a Kardec via naqueles tempos, as pessoas falarem muito, se você ficar sempre encarnando, você vai ter muitos parentes, porque cada hora você vai ter uma família, né? Então ele fala que é egoísta, né? A gente só queria amar poucas pessoas, isso já é um egoísmo. Porém, ainda tem outra questão. Quando a gente reencarna, normalmente a gente reencarna naquele grupo simpático familiar. Então, muitas vezes, o que a gente tem? Nós somos descendentes de nós mesmos. Hoje, eu sou filha de fulano, amanhã eu sou mãe ou bisavó desse mesmo fulano, e as relações vão continuando. Então, não se pode supor que a cada encarnação, os espíritos que te cercam vão mudando. Ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Todos nos reencontraremos, com certeza. Então ele fala que se não existisse a encarnação, o que a gente tem? A gente vai negar que a alma pré-existe e a gente vai negar que a gente tenha a relação anterior com nossos antepassados. E qual seria o destino das almas se elas continuassem existindo, se não tem reencarnação? Ou vai para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno, se separa da sua família, né? Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aquele que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com os estreitamentos dos laços afetivos. Então, nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes e precisam vivenciar a experiência da encarnação para evoluírem e trabalharem. Alguns tiram o maior proveito de cada encarnação e vão ascendendo numa curva mais inclinada, né? Mas outros insistem em falhar, permanecem mais tempo para cumprir determinadas tarefas, determinadas missões, determinadas obrigações e ficam para trás. Então, esses indivíduos que têm afinidade com esses sujeitos vão tentar ajudá-lo a crescer, a ascender, tá? Um atraso não quer dizer que a pessoa vai ficar eternamente naquela situação. A gente sabe que nós temos todo o tempo do mundo para evoluir. Se a gente não aproveita agora, a gente aproveita depois. Como é que a gente sabe comparar isso no mundo atual? A gente compara os anos escolares, né? Então, você é primeira série e você tem um rol ali de competências que você precisa desenvolver para passar para a segunda série. Se você não desenvolver, você vai repetir a primeira série, né? E o mesmo acontece com a gente em relação à evolução espiritual. Então, a encarnação tem limite, você encarna até um determinado ponto. O que ele traz de resposta? Não há limite traçado. O que acontece? Se a gente chegou a um ponto de evolução nesse planeta em que a gente não tem mais o que evoluir aqui e que nossa vivência aqui já está muito grosseira para aquele espírito, ele vai para outros planetas mais evoluídos. Nosso planeta ainda é muito material e materializado também.
O corpo que a gente habita nesse planeta aqui é bem mais materializado do que o corpo que habitamos em outros planetas. Nosso perispírito aqui é mais grosseiro do que nosso perispírito em outros planetas. Porque o perispírito vai ser formado a partir do fluido em torno daquela esfera que você está vivenciando. Alguns espíritos mais evoluídos se submetem ao sacrifício de encarnar num corpo grosseiro, de assumir um perispírito mais grosseiro para ajudar na nossa Terra. No entanto, o que vai acontecendo? Você vai cada vez mais encarnando em mundos mais purificados. Vai chegar um ponto que naquele planeta, naquele mundo, a matéria já é tão etérica que você já se confunde com o perispírito, né? Agora, quantas encarnações? Você sabe, porque cada espírito evolui de uma forma diferente. Tem espírito que ascende muito rápido. A cada encarnação, cumpre o que veio para fazer, às vezes até ultrapassa e vai longe. Outros, né, permanecem na ignorância, permanecem na violência, permanecem nas quedas morais e demoram mais de evoluir e passar para outro nível evolutivo, tá? Agora, que todos os espíritos reencarnam, todos reencarnam. Todos os espíritos são criados da mesma forma e vão passar pela encarnação. O que muda é quantas encarnações, em que mundos nós habitamos, tá? Então, a reencarnação é necessária a todos os espíritos. As atividades a que são obrigados a desempenhar ajudam o desenvolvimento da sua inteligência. Todos têm o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Aqueles que cumprem suas tarefas com zelo vão avançar mais rapidamente e aqueles que vão deixando para depois, né, acabam se atrasando muito. E muitas vezes é quando desencarna que o espírito percebe que deu muito valor ao que era material e quanto se atrasou, né? Então eu trago aqui agora um trecho da Revista Espírita de 1862, março de 1862, um texto do Barão de Koch, que fala: Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes, mas com o livre-arbítrio de regular suas ações conforme um instinto que se chama consciência e que lhes dá o poder de distinguir o bem do mal. Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição depois de Deus e do Cristo. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências. Isso não dá para ser numa vida só, né? Iniciar-se em todas as verdades, de depurar-se pela prática de todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não se podem obter em uma única vida, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. A vida humana é a escola da perfeição espiritual e uma série de provas. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as posições sociais e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. Às vezes, quando estamos numa posição, nós costumamos julgar quem está na outra, como se fosse inferior ou enfrentasse menos problemas, mas cada condição humana tem seus problemas inerentes e a gente precisa vivenciá-los, né, experimentá-los, né? Então, o poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Dores, idiotismo, demência, etc., são punições pelo mal cometido em vida anterior. Do mesmo modo que pelo livre-arbítrio o indivíduo pode realizar as provas a que está submetido, também pode falir. No primeiro caso, a recompensa não se fará esperar, consiste numa progressão na perfeição espiritual. No segundo caso, recebe a punição, isto é, deve reparar em nova vida o tempo perdido na vida precedente, da qual não soube tirar vantagem para si próprio. Em um outro trecho, também da Revista Espírita, de 1864, 2 anos depois, Pecheron, assistido pelo espírito de Pascoal, psicografou essa mensagem. Se Deus quis que as criaturas espíritas fossem momentaneamente unidas à matéria, repito, para fazê-las sentir e, por assim dizer, sofrer as necessidades que a matéria exige de seus corpos para a sua conservação.
Dessas necessidades nascem as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Esse estado transitório é, pois, necessário à progressão do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. Então, nós precisamos encarnar, vivenciar nossas vicissitudes na Terra, que vão nos estimular ao trabalho para a gente poder sustentar nosso corpo e também compreender o nosso irmão que passa por dificuldades, porque nós também vivenciamos essas dificuldades, né? As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam o vosso espírito e o forçam a procurar os meios de provê-las. E desse trabalho forçado nasce o desenvolvimento do pensamento. Constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-los visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e daí ao trabalho intelectual, necessários um ao outro e um pelo outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo e este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, constrangido pela necessidade do corpo, o trabalho, por sua vez, se torna uma necessidade. É quando, desprendido de seus laços, ele não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar-se a si mesmo para o seu adiantamento. Então, a gente tem a necessidade, a gente tem a obrigação de trabalhar aqui na Terra. A gente gera, então, esse hábito do trabalho, esse gosto pelo trabalho. E quando a gente desencarna, a gente quer continuar trabalhando para crescer, para evoluir, para fazer o bem da humanidade, para contribuir para a humanidade evoluir também. Agora compreendeis a necessidade para o vosso espírito de ser ligado à matéria durante uma parte de sua existência, para não ficar estacionário. Retornando para um trecho da Revista Espírita de 1864, a gente tem: a essas observações perfeitamente justas, acrescentamos que, trabalhando para si mesmo, o espírito encarnado trabalha para o melhoramento do mundo que ele habita. Assim, ele ajuda em sua transformação e no seu progresso material, que estão nos desígnios de Deus, de que ele é um instrumento inteligente. Na sua sabedoria previdente, quis a providência que tudo se encadeasse na natureza. Todos, homens e coisas, fossem solidários. Depois, quando o espírito tiver realizado a sua tarefa, quando estiver suficientemente adiantado, gozará dos frutos de vossa obra. Então, a gente ainda veio semear, né? Ainda não viemos colher o que estamos semeando. Precisamos semear o bem e pensar em contribuir para o bem comum. Todos somos interdependentes, não só os homens entre si, mas o homem e a própria natureza, né? Hoje o que estamos vivenciando mostra muito bem isso, como precisamos, né, no mundo estar integrados. Então essa é a fraternidade. É a fraternidade não só entre os homens, mas entre as espécies, tá? E a senhorita AC, em Paris, trouxe uma mensagem em 1864 também, que fala assim: as aspirações da alma arrastam a sua realização, e essa realização é conhecida na reencarnação, enquanto o espírito está no trabalho material. Explico-me. Tomemos o espírito em seu início da carreira humana. Estúpido e bruto, ele sente, contudo, a centelha divina em si, pois adora a um Deus que ele materializa conforme a sua materialidade. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Ele começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, na encarnação seguinte, escolhe ele mesmo, ou antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado e sempre, em cada uma das existências, deseja um melhoramento material. Então, inicialmente, o nosso desejo é um melhoramento material. Jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que suas sensações corporais se tornam maiores e mais requintadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então, começa o trabalho moral.
E a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração, porque em breve o espírito eleva-se acima da matéria e suas sensações não mais podem ser por ela satisfeitas. Então chega a hora que o material não satisfaz mais o espírito. Ele vai deixar de aspirar o material. Ele vai simplesmente querer crescer moralmente. Ele necessita mais, precisa de coisa melhor. Mas aí, tendo o corpo sido levado à sua perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito, que agora o domina e dele se destaca cada vez mais como de um instrumento inútil. Ele direciona todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as aspirações materiais que lhes eram motivo de felicidade em suas satisfações não são mais que um aborrecimento, uma degradação, uma triste necessidade da qual ele aspira a libertar-se para gozar sem entraves de todas as venturas espirituais que pressente. Há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem. Entretanto, quando o espiritual conquistou a ascendência sobre o material, o espírito que julga de modo diferente escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. Como ele necessita de depuração, está só, e esta só é alcançada pelo trabalho, as encarnações escolhidas lhe são mais penosas, porque depois de haver dado supremacia à matéria e a seus fluidos, ele deve constrangê-la, lutar com ela e dominá-la. Então a gente vai ver que muitas vezes uma encarnação penosa não é simplesmente dívida, tá? É um espírito que já está nesse processo de evolução em que ele quer subjugar a matéria, né? Daí essas existências tão dolorosas que muitas vezes parecem tão justamente infligidas aos espíritos bons e inteligentes. Esses fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair deste mundo, nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão sua realização. Então, normalmente, quando o espírito deixa de valorizar completamente a matéria e quer subjugá-la, não quer mais se submeter à matéria, ele quer que a matéria se submeta ao espírito, ele já está num grau de evolução maior, então sua última encarnação no planeta é uma encarnação mais sofrida, porque ele quer subjugar a matéria, certo? Então, vamos buscar, né, nossa ascendência, vamos buscar valorizar menos o material, valorizar menos o ter, valorizar mais o ser, né? Que Deus proteja todos, cuidem de todos, fiquem bem, em oração e em bons pensamentos. Vamos cultivar os bons pensamentos, porque esse momento do planeta, principalmente, nós precisamos, não podemos entrar num clima de medo, de angústia. Eu sei que a gente de vez em quando vai sentir, mas nós temos que estar vigilantes para quando esses pensamentos de tristeza, né, de valor que é material, de dissensões, de brigas, se aproximam de nós, que nós somos humanos, a gente tem que estar vigilante para que a gente entre em oração e procure afastar. Fiquem com Deus, que Deus proteja vocês. Vamos, à medida que possamos desenvolver os temas que já tinha tido o compromisso de desenvolver com vocês, a gente vai trazer para cá. E assistam-nos, comentem, podem solicitar algum tema que a gente pode buscar o estudo e o desenvolvimento, e fiquem em paz. Jesus abençoe a todos.